Oi, pessoal. Aqui é do canal Letras, Literatura e Cultura. Hoje eu quero apresentar para vocês os livros que eu li em junho de 2025. Como eu leio normalmente no Kindle, eu não tenho livro físico para mostrar a capa para vocês, mas eu deixarei uma imagem da capa durante a fala de cada um dos livros. Vamos a eles então? O primeiro livro que eu gostaria de comentar com vocês é Caderno Proibido, da escritora ítalo-cubana Alba de Céspedes. Esse livro foi escrito pela Alba em 1952 e ele se passa no ano de 1950. A história gira em torno de um caderno que a protagonista Valéria compra numa banca de jornal num domingo. Existe uma regra, uma lei, que aquele tipo de caderno não poderia ser vendido nos dias de domingo. E ela compra, ela convence o vendedor da banca de vender o caderno para ela. Ela tem um impulso de comprar aquele caderno, leva para casa, esconde da família e começa a escrever uma espécie de diário. E esse diário ela vai apontando a sua vida, o seu dia a dia, a sua rotina, os acontecimentos que vão se passando no decorrer da sua semana. A Valéria ela tem marido, 2 filhos, um rapaz e uma moça já adultos. Ela é tratada como se fosse a dona de casa que deve prover tudo para a família, ainda que ela trabalhe fora também para ajudar nas contas da casa, mas a família depende dela para exatamente tudo, tudo mesmo, para pôr a comida na mesa, para tirar, para prover todas as questões da casa. O marido a chama de mamãe, não a enxerga como uma esposa, como a sua amante, ele a enxerga como se fosse um filho igual aos outros dois, que deve ser tratado como uma criança e para quem ela precisa então prover e pensar em tudo. Então ela começa a escrever esse caderno contando dessa sua rotina enfadonha, repetitiva, na qual ela não tem voz. Ela começa então a falar dos seus sonhos, das coisas que ela tem vontade de realizar, mas que ela não tem a menor noção de que isso seria possível, de acordo com a vida que ela leva naquele momento. Ela tem seus 40 e poucos anos, então ela já passou daquela idade de sonhos de juventude, então os sonhos dela já são sonhos mais maduros, ela tem muita vontade de conhecer outras cidades da Itália, então ela comenta sobre isso, ela comenta sobre o relacionamento bem difícil que ela tem com a filha, ao mesmo tempo que ela faz algumas escritas relacionadas ao relacionamento dela com a sua mãe, ela relembra da sua juventude, das coisas que ela, os conflitos que ela tinha com a sua mãe, então ela começa a reconhecer que são conflitos parecidos com os quais ela tem com a filha. E enquanto ela vai escrevendo, ela vai percebendo que tem alguma coisa que não está certa na sua vida, tem alguma coisa que poderia ser muito melhor. Seu próprio comportamento permite que a sua vida então tenha esse caminho que acaba levando por uma rotina que não é bacana. Então ela começa a se questionar e com o tempo ela começa a achar que esse caderno está lhe fazendo mal, que é um problema ela estar escrevendo, que é isso que está trazendo pensamentos ruins. Então em algum momento ela tem a ideia de se desfazer desse caderno, achando que esse é o problema. Então ela ainda está com a cabeça muito fechada para as ideias de que ela poderia ter uma vida muito melhor e que também é o comportamento que ela tem que acaba gerando essa vida que ela tem, é ela que permite tudo isso, né? Então, com o tempo, ela começa a ter essa noção do seu poder de quem sabe, ter atitudes diferentes que possam mudar a sua vida. Com o tempo, ela começa a rever os preconceitos que ela tinha, começa a ver que são coisas da cabeça dela, que é muito retrógrada, mesmo para aquela época. Ela pensa assim, coisas assim muito preconceituosas e ela mesma se coloca nessa posição de dona de casa, que não tem voz para nada e acha que quem faz algo diferente está errado,
mas com o tempo ela começa a ver que ela sim é uma pessoa muito infeliz e que gostaria de ter uma vida diferente. Então o livro passa ali por momentos como a filha começar a trabalhar, estar saindo com o rapaz, e ela depois descobre que a filha tem um relacionamento com esse rapaz que não é solteiro, e também depois vem o filho apresentando uma namorada que ela acha que não é a nora que ela imaginou que deveria ser, que está à altura do que ela imagina que seja o filho dela. Também ela começa a ter algum tipo de avaliação da sua própria relação com o marido. E conforme ela vai escrevendo, mais e mais a cabeça dela vai mudando, ela vai enxergando, ela vai tendo atitudes um pouco diferentes que vão modificando aos poucos a vida dela para melhor. E isso acaba se tornando um ciclo que eu não vou poder contar para vocês até o final, porque seria spoiler. Eu gostaria muito que vocês lessem esse livro. Ele foi uma grata surpresa para mim, uma escrita muito bonita, muito elegante que essa autora tem. Então eu gostaria que vocês se dessem a chance de ler, desse oportunidade para essa reviravolta que essa protagonista encaminha para que ocorra na sua vida. E acaba sendo uma lição para todos nós, né? Porque acaba trazendo para nós essa noção, né? Do nosso poder, né? Com a nossa própria vida, da nossa voz e do nosso poder de transformação, de mudança, de avaliar nossos atos, poder de transformar a nossa própria vida, pensando que isso não depende de ninguém, depende somente de nós e do que nós fazemos com esse poder que nos é dado, que todos temos, né? É claro que vidas passadas, vidas mais antigas, épocas mais antigas, as pessoas eram mais tolhidas, viviam de acordo com aquela época, poderiam fazer menos. Mas hoje em dia, na atualidade, na vida que nós temos hoje, em 2025, nós temos muito mais chance de dar um destino diferente para a nossa vida, de acordo com esse poder que nós temos, né? O que nós fazemos com isso, né? Nós estamos usando todo esse poder que nós temos? É uma reflexão que nós podemos fazer com esse livro. Então, leia Caderno Proibido, é um livro curto, ele tem menos de 300 páginas, e eu gostaria de dizer também que ele é um livro da Companhia das Letras, e a tradução é de Joana Mello. Eu estou aqui lendo a minha colinha para trazer isso para vocês, tá bom? Eu indico demais esse livro, leia que você não vai se arrepender. O outro livro sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês é O Presidente e o Sapo. A autora desse livro é Carolina de Roberts, ou Caro de Roberts. Essa escritora ela nasceu nos Estados Unidos e ela tem ascendência uruguaia. O Presidente e o Sapo trata da história do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que por coincidência faleceu recentemente, no mês passado, em maio de 2025. Até foi muito noticiado o falecimento dele, porque ele era um presidente muito querido, um ex-presidente muito querido pelo povo uruguaio. Ele foi considerado o presidente do povo e ele era um presidente mundialmente conhecido. E esse livro trata de uma entrevista que uma jornalista da cidade de Oslo pede para que ele conceda. Então ela vai até o Uruguai com o seu cameraman, digamos assim, para que essa entrevista seja gravada. Então Pepe Mujica, já ex-presidente, recebe essa jornalista e o seu cameraman na sua casa, que é uma espécie de sítio, onde ele tem muitos animais e tem uma cachorrinha que se chama Angelita, que aparece como muito companheira dele no momento dessa entrevista. Então essa entrevista é concedida para essa jornalista no ambiente externo ali da sua casa, em meio à natureza, e a jornalista até pede para ver a horta dele, e pede para ver os bichos. Então nessa entrevista ele começa a relembrar um período no qual ele esteve preso, quando ele tinha mais ou menos 37 anos, que foi um período ali de grande conturbação ali no Uruguai, por conta do regime militar, e ele era um guerrilheiro comunista,
que queria lutar contra esse regime militar. Então ele tinha parceiros de guerrilha e eles tentam aplicar um golpe e o regime militar acaba prendendo-o. Então essa rememoração que ele tem ali durante a entrevista, desse período que ele esteve preso por 4 anos, numa espécie de fosso, numa espécie assim de buraco que ele não enxergava a luz do sol, que tinha assim, lá em cima ele viu uma janelinha de onde ele via a claridade, e esse sapo então é uma espécie de ficção, é uma espécie de alegoria, mas que ele lembra como se tivesse sido verdadeiro. E esse sapo conversa com ele na prisão, é um grande companheiro que faz perguntas e que ele responde. E esse sapo ele é muito inquisidor, ele questiona demais, ele tenta ajudar. O guerrilheiro já está combalido, já está quase desistindo de sua vida, porque entende que não vai conseguir sair dali. E o sapo começa a questionar, começa a fazer perguntas, e ele começa a, inicialmente, não gostar do sapo, querer que o sapo vá embora, mas depois, com o tempo, ele começa a ficar com saudades, e o sapo volta e conversa com ele, e começa a fazer questionamentos sobre a vida dele, sobre por que ele está ali, sobre o que ele deseja para a vida dele, o que ele deseja para o país. Então ele começa a falar de todos os desejos que ele tem enquanto pessoa, que são todos muito relacionados com o que ele pretende fazer para ajudar o seu país. E o sapo então começa a buscar e trazer questionamentos para fazê-lo pensar, para fazê-lo meditar e trazer respostas que inicialmente não são assim muito assertivas, embora ele já tenha tudo aquilo em sua mente, em seu coração, mas com o tempo o sapo consegue ajudá-lo a formular melhor o que ele deseja. E então, voltando ali à entrevista que acontece no tempo presente, ele já tem idade, 80 e tantos anos, ele tem a sua esposa que o acompanhou a vida toda, e foi uma pessoa que ele conheceu até antes de estar preso, e ela se tornou esposa dele depois. Então essa jornalista começa a fazer perguntas sobre o tempo dele enquanto presidente, e ele começa a rememorar então esse tempo que ele era somente um guerrilheiro, que ele ainda não tinha nem noção que ele se tornaria um presidente, e ele começa a relembrar então do seu passado enquanto criança, de sua mãe, que foi uma pessoa muito forte e muito importante na sua formação enquanto político, enquanto guerrilheiro, enquanto pessoa. Ele foi uma pessoa que não tinha muito poder aquisitivo, ele e a mãe viviam em condições bastante precárias, então ele começou a trabalhar cedo, ele criou flores, ele vendia essas flores na escola, ele começou a fazer bolo para vender, ele foi um agricultor, e tudo isso ele levou para a vida dele, ele levou para a população, ele levou para sua presidência e para a forma como ele presidiu o Uruguai. Então ele vai contando sobre a sua presidência para essa jornalista, ele vai relembrando para ele mesmo esse período no qual ele conversou com esse sapo, e aparece os diálogos que ele teve com esse sapo, e ao mesmo tempo ele vai contando para o sapo então de sua infância, de sua juventude, e assim a gente vai tendo uma noção da vida dele como um arco temporal, desde sua infância até a sua velhice, já morando nesse sítio, concedendo essa entrevista, vivendo em meio aos seus bichos, a sua cachorra Angelita, e fala dessa horta, que então é uma coisa que a gente vê que ele levou para a vida toda, né? A agricultura, ele foi considerado um agricultor antes de ser presidente, então por isso que ele é dito o presidente do povo, porque ele foi uma pessoa que manteve a sua simplicidade, o seu contato com o povo. Ele nunca quis as honrarias que os presidentes têm, de ter uma casa especial, de ter
um empregado ou empregados especiais lhe atendendo. Ele disse que ele era uma pessoa completamente idêntica a todas as outras pessoas e ele não precisava ter um funcionário especial lhe atendendo ou atendendo a sua casa e sua esposa. Então ele mostra que realmente ele foi uma pessoa muito diferente das pessoas que a gente vê ao redor aí da nossa vida e da vida né, das outras pessoas aí por todo esse mundo, né? Que a maioria das pessoas que se tornam presidentes de países democráticos, digamos assim, vivem em casas especiais, mudam muito o seu estilo de vida, tendo funcionários que lhe atendem, passam a viver com muito mais luxo do que viviam antes de se tornar presidentes. Eu não estou trazendo aqui nenhum posicionamento político, nenhuma opinião, eu estou trazendo apenas o que eu li e o que o livro trouxe. Pepe Mujica, como sendo uma pessoa muito querida, muito amável com as pessoas, muito educada, muito gentil. Foi um presidente muito querido pelo povo uruguaio, tanto é que foi muito noticiado quando do seu falecimento, ali agora em maio de 2025. Então foi um livro assim agradabilíssimo de ler, uma delícia de livro. Eu dei altas risadas com o Sapo. O Sapo ele é muito perspicaz, ele é muito engraçado, ao mesmo tempo que ele é curioso, ele instiga o Pepe Mujica a falar e a ver como ele está pensando e a formular pensamentos e a melhorar a maneira como ele está pensando e como ele expõe. Com certeza esse Sapo ajudou muito no futuro do futuro, então, presidente. Então é isso, eu torço para que vocês tenham gostado dessa minha opinião sobre o livro, que vocês tenham curiosidade de ler esse livro, tá bom? O terceiro e último livro sobre o qual eu gostaria de falar para vocês é Mil Tsurus, do escritor japonês Yasunari Kawabata. Esse livro tem 176 páginas, ele foi traduzido por Drick Sada e ele foi publicado pela editora Liberdade. Esse livro conta a história do rapaz chamado Kikuji e ele é bastante embasado, ele traz muitas cenas da cerimônia do chá, que é uma cerimônia muito importante para a cultura japonesa. Então, se você tem interesse sobre a cerimônia do chá, você vai gostar desse livro. Ele traz bastante detalhes. Porém, a história ela é um pouco mais dramática do que essa leveza e essa suavidade da cerimônia do chá. O Kikuji, ele era filho de um homem que não foi muito honesto com relação à mãe do Kikuji e ao próprio filho. Ele teve amantes. Nesse momento do livro, o pai do Kikuji e a mãe já são falecidos, e o livro trata muito dessa questão do Kikuji tentar resolver seus traumas trazidos por toda a vida que ele teve em sua infância, em sua adolescência, até em sua juventude, sabendo dessas relações extraconjugais que o seu pai tinha, da falta de respeito que o pai tinha para com a mãe. Então ele acumulou muitos traumas durante a sua vida. Então a trama do livro, ela vai trazer, ela vai apresentar pessoas que estiveram envolvidas com o pai dele e vai apresentar também traumas desse rapaz. Então, o Kikuji, ele está chegando numa cerimônia de chá no começo do livro, proporcionada por uma das amantes do pai dele, a senhora Shikako, e nessa cerimônia está outra senhora que também foi amante do pai dele, a senhora Ota. Essas duas amantes, elas não são exatamente amigas, elas são apenas conhecidas, e o pai do Kikuji, ele teve uma relação mais duradoura, ele gostou mais da senhora Ota. A senhora Shikako foi uma amante mais superficial, que ele teve por menos tempo. E essa senhora Shikako, ela tem muito rancor por conta disso, por ela não ter sido a amante principal, a amante de quem o pai do Kikuji
tenha gostado e tenha ficado por mais tempo. É esquisito a gente pensar, né? Ela queria ser amante principal, né? Quando na verdade existia a mãe do Kikuji, que era realmente a esposa, mas é uma coisa até que a gente não espera da cultura japonesa, né? A gente entende que eles são sempre muito comedidos, que falam de forma muito comedida, com palavras muito suaves, mas esse livro ele traz uma temática que apresenta uma coisa completamente diferente. As falas, sim, elas são assim muito entrecortadas, elas são assim meio secas, mas não tem nada daquilo que a gente imagina de temas, né? Até são temas assim bem pesados que aparecem aí no livro. Então, essas poucas páginas que o livro tem, ele consegue trazer, então, a relação que o Kikuji vai começar com essas duas pessoas que foram amantes do seu pai. Ele tem um relacionamento, então passa a ter uma relação com essa senhora Ota, que foi a amante mais duradoura de seu pai. Ele tem uma relação realmente íntima com ela. Ela tem uma filha que tem muita vergonha das coisas que a mãe faz. Eles são amigos, eles passam a ser amigos. Com o tempo, essa senhora Ota, ela passa a ter muitos problemas, a ter muitos... ela dramatiza, então, internamente. O emocional dela fica muito abalado por conta dessa relação que ela passa a ter com o filho do homem, que foi também seu amante. A filha dela a trata como se fosse mãe e ela acaba se tornando uma espécie de filha para a própria filha. Então tudo isso acaba trazendo um peso muito grande para essa trama. Ela é uma trama que não é leve, mas ao mesmo tempo ela traz algumas reflexões que a gente possa tirar assim para a nossa própria vida, né? E essa senhora Chicago, que foi aquela pessoa que organizou essa cerimônia do chá, ela acaba entrando na vida do Kikuji, se metendo na vida dele, querendo arrumar namoradas para ele, querendo arrumar pessoas com quem ele se relacione. Ela quer que o Kikuji pare de se relacionar com a senhora Ota. Ela quer arrumar uma forma de continuar na vida desse rapaz que ela conheceu ainda enquanto ele tinha mais ou menos 8 anos de idade. Como ela não conseguiu entrar tanto na vida do pai como ela gostaria, então acho que ela é uma forma de compensar. Ela quer entrar na vida desse rapaz, não como uma amante, como era a senhora Ota, mas para arrumar então uma pretendente para ele, para que ele se casasse com conhecidas dela, para que ela pudesse continuar na vida dele. Eu não vou contar o desfecho, porque também é um livro curto, não tem como é que eu posso dizer? Não tem um aprofundamento que o autor faça descrevendo esses personagens, porém, pelos diálogos a gente vai conhecendo bastante desses personagens. Então eu acho que acaba sendo mais que uma novela do que um romance. Até por conta desse pouco aprofundamento que o autor faz dos personagens. Ainda assim a gente consegue entrar bastante na trama por conta desses diálogos, por conta dessa carga dramática que a trama tem. E é sim possível tirar muitas reflexões para a nossa vida. Então eu torço para que você tenha gostado dessa história que eu contei, desse livro, que é bem diferente dos demais que eu trouxe, né? Esse tem uma carga mais dramática, o Presidente e o Sapo tem uma carga, embora traga um tema bastante importante e bastante triste da história, ainda assim ele tem uma certa leveza por conta dessa conversa que o presidente tem com o Sapo. E o Caderno Proibido também tem uma certa leveza por conta dessa transformação que a protagonista Valéria vai passando por conta ali do diário que ela vai escrevendo. Então eu torço para que você tenha gostado dessas 3 histórias que eu trouxe hoje e se você tiver interesse em lê-las, traga aqui para mim então seus comentários, suas ideias. Se você já leu, me conte, ou se você tem vontade de ler, me conte também nos comentários, tá bom? Até mais então. Tchau, tchau.